Hoje a gente vai estar falando sobre a procrastinação para a proatividade. Deixar de adiar, deixar de falar, não, eu vou começar. Aquele regime que você, desde o ano passado, disse que vai começar. Aquele livro que você diz que vai terminar e nunca terminou. Aquele curso que você disse que vai fazer e nunca faz. Aquela promessa que você disse que ia cumprir, ou seja, nós já estamos aí na metade do ano e você não cumpriu. Será que eu estou falando para alguém aqui? Será que eu estou falando para você que está em casa? Gente, é impressionante, para algumas pessoas, se não existisse sexta-feira e segunda-feira, elas morreriam. Se não existisse sexta-feira, para muita gente ia morrer. Sextou, sextou. E a gente só fica feliz na sexta-feira. É deprimido na terça, na quarta, na quinta, aí chega quinta-feira, amanhã sextou. Sextou, sextou, hashtag sextou. Então sexta-feira para essas pessoas é o melhor dia. Realmente tem uma pesquisa que diz que tem pessoas, 30% das pessoas ficam mais alegres na sexta-feira. Mas para muita gente, se não existisse segunda-feira, também seria terrível. Porque segunda-feira é o dia da desculpa. Não, segunda-feira eu vou começar, pastor. Essa pregação falou meu coração. Amanhã eu vou começar. Amanhã eu vou começar. A gente não está falando sobre dias, a gente está falando sobre momentos, está falando sobre hoje. A questão se a gente quer virar a página da minha vida e na sua vida, se a gente quer viver capítulos maravilhosos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, a gente vai precisar fazer esse exercício de virar a página. E a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sair da procrastinação, de adiar. Amanhã, depois, não, próximo mês, próximo ano, não, eu vou terminar, eu vou fazer, depois eu vou fazer. Sair da procrastinação, de adiar sempre para a disciplina, disciplina. E nós vamos falar sobre 3 pontos hoje, e cada ponto tem uma história de alguém. Eu quero que vocês conheçam uma história de um grupo que a gente corre juntos, e eu quero que você seja inspirado por essa história. Vamos lá ver. Sempre que eu acordo aí 5 horas da manhã, vem o meu pensamento: ou está todo mundo certo, ou eu estou errado. E aí depois que eu volto de uma atividade física, eu percebo o bem que ela fez para mim, eu digo: está todo mundo errado e eu estou certo. Rotina, disciplina, eu acredito ser algo que vem de Deus. Para mim, rotina, ter disciplina, não vem do exercício físico. Porque eu tenho rotina, porque eu tenho disciplina, me ajuda a ter o exercício físico, cuidar do corpo, mas me ajuda na alimentação, me ajuda na leitura de livros, da Bíblia, minha rotina com Deus, a minha rotina de trabalho dentro da igreja. Pessoas que têm rotina, pessoas que têm disciplina, você vai perceber que elas têm uma vida melhor em todas as áreas. Fala uma coisa interessante. Primeiro, uma carta que ele escreve, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. E eu vou ler 25 ao 27. 25 ao 27. Vocês estão comigo, gente? Diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto
como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo, o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quando a gente olha esse texto aqui, Paulo é muito claro. Existe disciplina para as coisas naturais. E ele usa o termo, ele diz assim, se submetem a um treinamento rigoroso. Ele usa a expressão, eu esmurro o meu corpo. Mas ele coloca aqui algo importantíssimo, que faz com que eu e você, a gente venha mudar a página da nossa vida e a gente possa viver capítulos maravilhosos. Ele diz assim, eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo, por isso que eu submeto o meu corpo. Por isso que eu tenho disciplina, por isso que eu tenho uma rotina. A minha pergunta para você, você tem alvo? Qual é a tua missão de vida? Qual é a tua missão de vida com relação à vida profissional? Qual a tua missão de vida quando você vai para um colégio? Quando você entra numa faculdade? Qual a tua missão de vida na vida sentimental? Qual a tua missão de vida na vida profissional? Qual a tua missão de vida? Você tem missão de vida? Eu observo que pessoas sem rotina, pessoas que não são disciplinadas, são pessoas que qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. Se você acorda tarde, você tem missão de vida? Então vale. Se você não cuida da sua saúde, não tem objetivo de vida, como que você quiser. Você não tem missão de vida? Ei, faz assim, essa aula desse jeito mesmo. Ei, não precisa tirar nota não. Ei, leva essa vida medíocre mesmo. Você não tem missão de vida, cara. Então faz o seguinte, precisa ler a Bíblia não. Não tem missão de vida, para que tu vai para GC? Para que tu vai orar? Tem missão de vida, cara. Então por isso que não reclame da mediocridade, não reclame de páginas velhas, não reclame de capítulos velhos, não reclame. Agora, se hoje você quer viver coisas novas na sua vida, se hoje você quiser viver capítulos novos na sua vida, ei gente, a primeira coisa que você tem que ver, eu tenho missão de vida. Ai pastor, sabe de uma coisa? Eu quero que Deus transforme a minha vida. Eu quero ser um instrumento de Deus. Eu quero crescer na minha vida profissional. Eu quero crescer na minha vida financeira. Eu quero crescer na minha vida profissional. Pastor, eu tenho um objetivo na minha vida. Eu tenho um objetivo na minha vida. Ei, esmurre o seu corpo. Esmurre o seu corpo. Preguiça. Eu acho interessante, preguiça, na definição de Harry Cloud, ele é um psicólogo, e ele diz assim, preguiça é fugir da dor. Preguiça é fugir da dor. Ou seja, pastor, como é que eu sei que eu tenho preguiça? A propósito, preguiça... Salomão, ele fala uma coisa interessante. Você pode ir no livro de Provérbios, capítulo 26, 13 a 16. Provérbios 26, 13 a 16. Diz assim, o preguiçoso diz, lá está o leão no caminho, um leão feroz, rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Deus está falando. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Salomão, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que ele fala sobre diligência, a capacidade de fazer no momento certo, do jeito certo, pontual, de forma excelente, aquilo que exige que a gente faça. Diligência é uma decisão. O oposto de diligência é mediocridade. É uma decisão também. Entre diligência e mediocridade existe uma coisa que eu costumo dizer que deveria ser demônio, mas não é. E o nome dela é preguiça.
Preguiça não sai com oração, preguiça sai com atitude. Não, você precisa entender, mais uma vez, preguiça não sai com oração, preguiça sai com uma atitude. Pastor, até agora o senhor não está pregando para mim não. Ah, então não? E como é que eu sei que eu tenho preguiça ou não? Quais as desculpas que você dá para não ler um livro? Quais as desculpas que você dá para não arrumar um quarto? Qual a preguiça, qual a desculpa que você dá para não se alimentar de forma saudável? Qual é a desculpa que você dá para você para não buscar a Deus? Qual a desculpa que você dá? Aqui a conversa não é você, a partir de amanhã, você fazer atividade física. Não, como a gente falou, esse grupo aqui que corre, a gente corre. É interessante, existe uma história em comum com esse grupo. Começamos a pandemia e disse assim, rapaz, sabe uma coisa? Nós vamos, tá para quebrar nessa pandemia. A gente vai sair melhor. Era a nossa conversa, né, Saulo? Nós vamos sair melhor. Hoje pela manhã, quem estava aqui, Gil, era o Gessé. O Gessé a gente cruzou, uma pessoa que corre no grupo aqui também, a gente cruzou com o Gessé, conheceu ali no Eusébio, correndo, vamos correr com a gente. O Gessé tem uma história interessante. Dia 28, dia 22 ou 20, em fevereiro, final de fevereiro, ele foi fazer as medições, ele tinha 108 quilos. E aí o Gessé, na pandemia, disse assim, eu vou correr, eu vou mudar o meu estilo de vida. O Gessé, durante mais de 90 dias, correu todos os dias 10 quilômetros. Ele tem mais de 1.000 quilômetros rodados só nesses 5 meses. E a gente estava ali falando de mim, falando do Saulo, do Gil, falando do Ademar, falando do pessoal, e assim, aquele grupo ali nós tínhamos mais de 100 quilos que foram queimados. E uma das coisas por exemplo, a Tiffany e o Fernando, eu encorajei Tiffany e Fernando. Tiffany é nossa gestora aqui financeira e coordenadora pastoral junto com o esposo dela. E eu disse assim, ei cara, o que é que custa para você investir 50 minutos da sua vida? Se você não consegue administrar a tua saúde, pode ser que Deus não confie para você muitas coisas na sua vida. Porque não é sobre magro e gordo, não é sobre isso. É sobre propósito. Se eu tenho um propósito na minha vida de vida saudável, eu preciso de rotina para a vida saudável. Se eu tenho um propósito na minha vida de ser uma pessoa que administra bem os meus bens, eu preciso ter uma rotina de ganhar mais e gastar menos. Se eu tenho uma rotina na minha vida espiritual, eu preciso entender que vai ser exigido, não adiar, mas eu preciso ter rotina na minha vida. Gente, Aristóteles diz uma coisa interessante. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um feito, e sim um hábito. Quando a gente volta para o texto de Paulo, ele diz assim, olha, eu esmurro. Se em determinados momentos da minha vida, eu esmurro o meu corpo, porque preguiça paralisa a mente e o corpo. A preguiça vai dizer assim, não precisa isso aqui, não necessita. Não, isso aqui não precisa não, isso aqui não, deixa para depois. Vai ser sempre essa luta, é verdade. Como a disciplina para mim, ela faz sentido para muita coisa na minha vida. E eu poderia pregar uma coisa aqui, minha esposa está bem na frente aqui e diz assim, não, mas ela sabe como eu sou disciplinado.
Sou disciplinado nas coisas espirituais, sou disciplinado na minha saúde, sou disciplinado dentro de casa, sou disciplinado. Ei, gente, sabe por quê? Porque eu tenho um alvo. Eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um esposo melhor, eu quero ser uma pessoa saudável, não quero dar trabalho para anjo, eu não quero, eu quero, porque tem muita gente que dá trabalho para anjo. Ai, meu Deus, o anjo não diz isso, né? Mas ele olha para determinada pessoa, lá e vai ele, começa as coisas de novo, lá vai ele gastar de novo, lá vai ele. Aí vamos, lá vai. Tem muita gente dando trabalho para anjo. Eu não quero dar trabalho para anjo, não. O anjo olhar para mim e diz assim, Costeta, eu vou te proteger. Mas olha, tu está fazendo dever de casa legal. Vai. Brincadeira à parte, gente. Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu propósito de vida? Nessa primeira parte eu quero dizer uma coisa interessante. A Bíblia diz que o fruto do Espírito na minha vida e na sua vida. Preste atenção nisso aqui. E, gente, a Bíblia fala que o resultado de Deus na minha vida, o resultado da pessoa chamado Espírito Santo na minha vida, produz amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fidelidade, diga comigo, gente, fidelidade. Fidelidade, muitas vezes a gente pega essa palavra e associa somente com casais. É fiel. Não, está sendo fiel. Não, fidelidade é uma palavra que a gente vê por toda a Bíblia. Esse livro maravilhoso. Ser fiel no pouco, sobre muito colocarei. Servo fiel. O que é fidelidade? A raiz da palavra fidelidade é o quê? É começar e terminar. É constância. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito de Deus está na sua vida. Se Ele está na sua vida, você pode começar projetos e pode terminar. Na verdade, pode não, você deve começar projetos e terminar. Você tornou espírito, mas por um determinado tempo da minha vida, eu me alimentava e eu fazia a seguinte oração. Gente, eu fazia a seguinte oração, dizia assim, Espírito Santo, o Senhor me autoriza a comer isso e colocar no corpo que é teu? Não, você não ouviu isso aí aqui não. Espírito Santo, o Senhor autoriza a eu colocar esse alimento no corpo que é teu? Já pensou se você pergunta ao Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor me autoriza a comprar esse objeto com o recurso que o Senhor confiou nas minhas mãos? Espírito Santo, o Senhor aprova o quarto que eu arrumei? Deus está falando, hein? Espírito Santo, o Senhor aprova esse trabalho que eu fiz? Porque se o Senhor estiver na minha vida, eu represento a natureza tua. O que eu estou fazendo, a vida que eu estou fazendo, é a vida que o Senhor tem para a minha vida? Ah, meu irmão, agora deixa eu te falar uma coisa. Seja obediente e escute o Espírito Santo. Porque se você não obedecer o Espírito Santo, como é que você vai ser capaz de obedecer outras coisas que Deus quer dar para a tua vida? Ei, gente, Deus está falando para ti hoje. Deus tem coisas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida. Deus tem coisas maravilhosas. Por favor, a conversa aqui é: nós temos o Espírito Santo de Deus e Deus quer ter, Deus quer escrever, Deus quer dizer o seguinte: ei, filho, filha, vamos entrar em um capítulo maravilhoso, vamos entrar em um capítulo mais saudável, vamos entrar em um capítulo mais profundo, vamos entrar em um capítulo, mas você precisa virar a página, sair da procrastinação e ir para o quê? Para a disciplina. Vou nem perguntar o Gil pelo menos já deve ter lido a Bíblia nesse ano umas 2 vezes, do Gênesis ao Apocalipse. Eu botei uma meta para mim, ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse 2 vezes no ano. Dia 15 eu terminei a primeira
Já cumpri, já comecei a segunda, não é? Minha segunda meta, ler do Gênesis ao Apocalipse. Ei, gente, rotina. E você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo na sua vida vai ajudar você. Ele já está em você, rotina está na sua vida, disciplina está na sua vida, domínio próprio está na sua vida, fidelidade está na sua vida, excelência está na sua vida. Faça com que isso aconteça. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Mas eu acredito que virar a página da nossa vida, viver coisas maravilhosas na nossa vida, é sair da zona de conforto para a zona de mudança. Zona de conforto, a procrastinação nos leva a uma zona de conforto, a proatividade nos leva a uma zona de mudança. E aí eu quero que você escute essa história maravilhosa da Shirley, que é mãe do nosso pastor de Campos ali de Brasília, o João Vitor. Vamos ver a história da Shirley. Assim, a grande mudança, a grande virada foi esse entendimento assim, que buscar a Deus não é pelo medo, é algo tão maravilhoso, é algo tão incrível, que o respirar, que tudo que a gente faz dependemos dele. Na verdade, ser dependente dele, me submeter ao Espírito Santo. Hoje eu acordo e eu submeto o meu dia ao Espírito Santo. Eu não coloco o meu pé no chão sem antes entregar o meu dia ao Senhor. Graças a Deus, né? Qual é a história da Shirley? A história da Shirley é que ela disse que o conforto que ela tinha era vir para a igreja. Sentava na igreja, ouvia mensagens na igreja. Uma zona de conforto. Bom demais. Mas um dia ela percebeu que não era só isso que Deus tinha para a vida dela. E aí ela percebeu que igreja é meio. Igreja é meio. O que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é transformar. Foi necessário passar algumas coisas na vida dela para que ela pudesse entender que ela precisava de Deus. Foi necessário passar algumas coisas na vida dela para dizer assim: eu preciso do Espírito Santo, eu preciso me render a Deus, eu preciso estar na presença de Deus. E Deus tirou da zona de conforto. Aí ela está na igreja? Sim, ela está na igreja. Ela pertence? Sim, ela está vindo à igreja. Mas ela diz assim: não, eu permiti Deus me levar para uma zona. E hoje ela percebe transformação na vida dela. Eu acho interessante algumas histórias na Bíblia que nos inspiram sobre se permitir entrar nessa zona de mudança. O texto se encontra em 2 Reis 7, 3 a 9. 2 Reis, capítulo 7, versos de 3 a 9. Diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Depois eu coloco o contexto desse texto. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui também, morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. E se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: ouçam o rei de Israel, contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. E tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam também. Então disseram uns aos outros: nós não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados.
Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Samaria estava sendo atacada. Na verdade, o rei dos arameus cercou Samaria. E a fome era tão grande, o desespero era tão grande, que as pessoas começaram a comer humanos. O ápice disso veio, 2 mulheres tinham 2 filhos, e elas combinaram: vamos hoje matar o seu filho e comer, e amanhã você mata o seu e a gente come. E literalmente fizeram isso. Uma matou e as 2 comeram. No outro dia, ela foi pegar e exigir que ela matasse o filho. Ela não quis e deu a confusão. Isso chegou ao rei e o rei ficou desesperado. Ei, gente, se pagava muita prata para ter esterco, para se comer. Estava um caos. E nessa situação, 4 leprosos parados. Disse assim: ei, o que a gente vai fazer? Vamos ficar aqui? Nós vamos morrer. Precisamos agir. E aí ele vai para o acampamento e a Bíblia fala aqui do que aconteceu. Porque eles se movimentaram, porque eles agiram, porque eles saíram da zona de conforto, porque eles se permitiram ir para um outro lugar. E ali Deus mostrou, ali houve uma transformação. É muito linda essa história, vale a pena depois você ler o que Deus fez, a história que Deus mudou na vida do povo de Israel. Quando eu olho para essa história, eu começo a perceber que tem determinados lugares da minha vida e na sua vida que Deus coloca, e eu estou chamando de dor, e Deus está chamando lugar de transformação. Você está dizendo que é lugar de sofrimento, e Deus está dizendo, não, é lugar de transformação de caráter. Você está chamando que esse lugar é lugar de decepção, e Deus está dizendo assim, não, é lugar de aprendizado. Você está chamando esse lugar, eu não estou entendendo nada, eu não enxergo nada. E Deus diz assim, você não enxerga, você não sente, mas eu estou trabalhando na tua vida. E gente, se eu e você, nós queremos mudar a página, se a gente quer viver capítulos maravilhosos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, eu preciso ter disciplina, eu preciso permitir que o Espírito Santo que já está na minha vida, eu e você, a gente possa cooperar em rotina, em disciplina, em coisas pequenas, em pequenas mudanças na minha vida e na sua vida, todos os dias até se tornar hábito, mas também eu permitir para Deus mudar o meu coração e dizer, Senhor, faz o que o Senhor quer, Pai. Deus, se eu estou acostumado, se eu estou em uma zona de conforto, eu não estou enxergando nada, Senhor, eu permito que o Senhor me leve a uma zona de transformação, a uma zona de mudança. Moisés saiu do palácio de Faraó, ele saiu de uma zona de conforto. Deus fez com que ele fosse a um período do deserto, e depois do período de deserto, a um encontro com ele, e depois de um encontro com Deus, Deus fez de Moisés algo tremendo, um líder fantástico. Por quê? Porque ele se permitiu, ele confiou no Deus do milagre, no Deus que não vai, Deus vai te amar do jeito que você é, Deus vai te receber do jeito que você é, mas Deus não vai deixar você a mesma pessoa. Deus vai transformar a sua vida. Como igreja, nós vamos receber você, nós vamos abraçar você, nós vamos amar você, nós vamos fazer com que você fique aqui e da maneira, em todos os campos, à vontade, mas nunca nós iremos permitir que você se acomode. Nós vamos jogar ferramentas em você, nós vamos jogar a palavra em você, nós vamos clamar o Espírito Santo e nós vamos pedir para que você não fique uma pessoa acomodada, mas que o Espírito Santo transforme a sua vida. Ei, Davi poderia dizer que tudo aquilo que aconteceu com ele era dor, era sofrimento. Não, mas ele se permitiu, sendo perseguido por Saul, sair da zona dele de conforto e se permitir. E ali, por causa
que ele se permitiu, Deus o fez um guerreiro maravilhoso, Deus fez de Davi uma pessoa, um líder fantástico, Deus ensinou para Davi coisas maravilhosas. Paulo no caminho de Damasco. E gente, eu também tenho minha experiência de zona de mudança. O ano era mais ou menos 2004, 2005, nós tínhamos começado a ser servideiro em 2001. E eu fui aprovado em um treinamento do Instituto Haggai. O Instituto Haggai, um dos maiores centros de treinamento de liderança cristã no mundo. E era você faz um teste, você tem que falar inglês, você tem que escrever em inglês, você tem que escrever um projeto em inglês. Você participa de uma seleção em todos os países, com todas as pessoas do mundo. E eu fui ali com 80 pessoas para Maui, no Havaí. Tudo pago pelo Instituto Haggai. E eu chego, a gente sai de Fortaleza, São Paulo, Los Angeles, Havaí. Eu me lembro muito bem, quando eu estava no avião de Los Angeles para o Havaí. E ali eu estava lendo um livro, e Deus começou a falar ao meu coração. Gente, eu chorava tanto naquele avião que eu tinha vergonha. Estava todo mundo dormindo e eu não conseguia parar de ler, parar de ler a Bíblia. E lágrimas caíam dos meus olhos, eu comecei ali a chorar. E Deus começou a falar comigo assim: Costa Neto, eu estou tirando você da sua zona de conforto. Minha vida era maravilhosa, um emprego fantástico, a igreja fantástica. Estava vivendo muito bem na minha vida. Mas Deus fez, é a minha experiência, gente. Eu não estou dizendo que vai acontecer, você vai ter que sair do seu emprego. Não estou dizendo que isso não. A minha experiência, essa foi a minha experiência. E naquele voo ali, Deus disse assim: Costa Neto, eu estou tirando você da sua zona de conforto. E vou fazer coisas maravilhosas na sua vida. E realmente foram 22 dias maravilhosos. Dias onde Deus falou no meu coração, onde pude ali orar pelo projeto. E é incrível, tudo aquilo que eu escrevi ali no Instituto Haggai com relação à nossa igreja veio à tona. Deus cumpriu de forma tremenda. E eu me lembro que eu volto e a gente toma a decisão de sair ali do grupo Marquise. E eu me lembro que quando a gente estava, já tomado a decisão, a gente estava no processo de sair do grupo Marquise, eu recebo uma ligação. Estava indo com a Nenê, entrando num shopping para a gente assistir um filme. Eu recebo uma ligação do diretor do Instituto Haggai no Brasil. E ele chegou: Constante, você tem 2 minutos para falar comigo? Eu disse: pois não. Assim, olha, eu estou falando aqui em nome do presidente do Instituto Haggai. E ele quer fazer um convite para você. Ele quer convidar você a ser o nosso diretor do centro de treinamento nosso no Havaí. Ei, gente, morar no Havaí, ganhar em dólar, com toda a família, no Instituto Haggai, fazendo a obra de Deus. Eu me lembro que eu peguei, sabe aquela convicção, porque você já passou por um momento de transformação. Eu acredito que os céus estavam preparados para ouvir a minha resposta. O que é que ele vai responder? E ali naquele telefone eu disse assim: olha, muito obrigado, eu me sinto honrado de tantas pessoas você ligar para mim e fazer esse convite. Se for olhar, um convite que a gente não nega, mas eu sei aonde eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Eu amo o meu país, amo o meu povo. Eu vou ficar aqui, eu agradeço pelo convite, mas eu não vou. E gente, tem coisas na nossa vida, testes na nossa vida que a gente vai passar. Mas a gente só vai conseguir acertar mais quando Deus chamar, Deus nos tirar da zona de conforto para a zona de transformação. Para os leprosos, zona de mudança. Para todas aquelas pessoas daquela cidade, zona de conforto. Será que não é isso que Jesus fala
no capítulo 15 do livro de João, João escreve as palavras de Jesus. Assim, quem está em mim e der fruto, eu limpo, para que dê mais e mais. Quem não der fruto, eu corto. O termo que ele usa é cortar e podar. Quem não dá fruto, ele corta. Quem der, ele poda. Corte, zona de morte. Poda, zona de transformação. Está doendo? Comece a enxergar. Deus te ama. O Deus de milagre. Está doendo? Ei, dói. Mas, quem sabe, não é uma zona de transformação. Está incomodando? Quem sabe, Deus não está com você nessa zona de transformação. Não compreendo, pastor. Quem sabe, é zona de transformação. E a página que você precisa virar é compreender que Deus sabe. Eu não sei como é que Deus faz. Eu não sei, porque Deus é Deus. Mas quando eu pego aquele texto, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas aí eu associo com aquele texto que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Ei, não é zona só de dor. Muito mais do que dor, é zona de transformação. Não é zona de decepção, é zona de transformação. Não é zona de solidão, é zona de transformação. Não é zona de perda, é zona de transformação. Momentos como esse nos leva, áreas como essa nos leva a gente virar a página da nossa vida. Terceira coisa que eu vejo, a procrastinação nos leva à mediocridade. A proatividade nos leva à excelência. A excelência. E eu quero que você escute a história da Maiara. Eu comecei uma nova jornada em algo que eu não esperava, numa área profissional totalmente diferente. Mas eu aprendi com aquele que é excelente a fazer tudo com excelência. Eu lembro quando Paulo ensina lá em Colossenses 3:23 que tudo que a gente for fazer, a gente deve fazer com amor, como se estivesse fazendo para Deus e não para homens. E a partir disso, a gente coloca muito amor e dedicação em tudo que a gente faz. E hoje, cada bolo que é feito é uma expressão do amor de Deus por nós. Uau! Para virar a página eu preciso ter disciplina. Para virar a página eu preciso ter meta, eu preciso ter alvo. Não é sobre investir só no meu meio de vida, na minha missão de vida. Se eu tenho missão de vida, eu vou ter disciplina, eu vou ter rotina. E se eu permito Deus transformar a minha vida, fazer o que Ele quer, me levar para onde Ele sabe que eu vou ser transformado, eu vou confiar que Deus me ama. Zona de transformação. E aí o que é que acontece? Mudar página na minha vida e na sua vida vai fazer com que eu e você, a gente entre nessa área da excelência. E eu quero falar de uma pessoa maravilhosa. Eu quero falar sobre a vida de Davi. 1 Samuel capítulo 16, versos 14 a 21. 1 Samuel 16, 14 a 21. Diz assim: os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno te atormentando. Que o nosso soberano mande esses teus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando esse espírito vir sobre ti, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem
e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e carregou de pães uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Excelência, a disciplina eu dependo do Espírito Santo. Zona de mudança, eu preciso permitir que Deus faça isso. Excelência, eu preciso ter o Senhor comigo. Gente, quando eu olho a vida de Davi, o currículo de Davi, tocar, ele tocava bem, excelente. Um guerreiro, um bom guerreiro, ou seja, ele era excelente. Aparência, postura, excelente. Comunicação, ele falava bem, excelente. Relacionamento com Deus, excelente. O Senhor estava com ele. E aí, quando você vai ver o livro de Provérbios, por que Salomão, quando Deus se apresenta para Salomão, diz assim: Salomão, pede o que você quiser, e eu vou te dar. Por que Salomão escolhe sabedoria? Porque no capítulo 4, o livro de Provérbios diz assim, Salomão dizendo que quando eu estava com os meus pais, na companhia da minha mãe, sentado com o meu pai, ele dizia: busque a sabedoria. Com tudo que você possuir, busque o conhecimento. Davi incentivava. E com certeza Salomão olhava para a vida do pai dele e via excelência na comunicação, excelência no escrito. Salmos maravilhosos que Davi escreveu, músicas maravilhosas que Davi compôs. A postura de Davi era excelente, mas o Senhor estava com ele. Ah, meu irmão, quer mudar de página? O Senhor precisa estar com você. Quer ter disciplina na sua vida? O Senhor precisa estar com você. Porque tem muita gente disciplinada, tem muita gente com bons hábitos, mas sem meta, sem objetivo de vida. Tem pessoas fantásticas na excelência, mas sem objetivo de vida, sem missão de vida. Ei, gente, glória a Deus. Glória a Deus, porque hoje eu e você nós estamos aqui. E a pergunta que eu e você, a gente precisa fazer, virar de página, como Davi. Davi era excelente, porque o Senhor estava com ele. E se o Senhor está na minha vida e na sua vida, imagem e semelhança vai acontecer. Quando Deus fez todas as coisas, eu louvo a Deus. Deus é o Deus que faz coisas maravilhosas. Gente, Deus é exagerado no bom sentido. Ele é abundante. E Ele não botou algumas estrelas, Ele botou bilhões de astros. Ele não fez qualquer coisa, Ele fez o sol. Ei, gente, a lua maravilhosa. Deus fez a banana, Deus fez a manga, Deus fez o morango, Deus fez açaí. Glória a Deus! Em todas as coisas Deus colocou o dedo dele, mas quando Ele fez você, Ele colocou Ele mesmo. Ei, gente, mediocridade não é para você. Coisa mal feita não é para você. Preguiça não faz parte da sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo. Se o Senhor está contigo, tem espírito de excelência, imagem.
no que Deus é, semelhança no que Deus faz. Deus não faz coisa mal feita, Deus não projeta coisa mal feita. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, mas eu e você precisamos decidir hoje: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Espírito Santo de Deus, eu preciso da palavra de Deus, eu preciso da sabedoria de Deus, eu preciso do sopro de Deus, eu preciso de Deus, eu necessito de Deus, eu quero Deus na minha vida. Eu não sei você, gente, o que faz diferença na minha vida e o que faz diferença na vida de muita gente é porque o Senhor está conosco.